Olá, engenheiros e engenheiras. Estou aqui hoje para falar sobre as soft skills que vai te auxiliar a ter sucesso na carreira de engenharia na Alemanha. Então eu listei aqui, né, as minhas notas que estão aqui no meu notebook e eu quero explicar e explanar um pouquinho sobre o tema porque eu acho que não é segredo para ninguém que as hard skills elas são extremamente importantes, todavia as soft skills são fundamentais para que a gente faça um trabalho em equipe, para que a gente consiga, né, ter produtividade no ambiente corporativo onde tem milhares de pessoas diferentes e a gente trata com dezenas, centenas de pessoas, né, por dia. Então, se se tivéssemos cada um mundo, né, não acho que talvez não teria tanta necessidade, mas vivemos no mesmo local, então compartilhamos de muitas coisas e temos que sim saber socializar e por isso soft skills são extremamente importantes. Para quem não me conhece, eu sou Gerson Santos, sou engenheiro sênior na Alemanha, eu trabalho desde 2016. Nesse canal e nas outras redes sociais, eu falo sobre carreira internacional para profissionais da engenharia que querem ir para a Alemanha, querem trabalhar na Alemanha e fazer a vida, ganhar em euros, né? E ser bem reconhecido e remunerado. Ou seja, eu mostro um pouquinho do que eu passei, né, me formando no Brasil e conseguindo a oportunidade na Alemanha. Mostro também outras pessoas que utilizaram o meu método, outros profissionais que conseguiram vir para cá também e agora, né, estão montando e fazendo a sua vida na Alemanha. E quero mostrar que você também é capaz, com certeza você pode alcançar isso. Você só precisa entender como funciona esse mercado de trabalho, precisa focar, né, e montar um plano. Com isso traçado, o resto é questão de tempo, né? O tempo varia, né? Se você quer muito e tem um perfil que já está adequado, só precisa dar uma ajustada, você vai conseguir em alguns meses, entre 2 e 6 meses no máximo, você consegue a oportunidade de engenheiro na Alemanha. Se você tiver muita coisa para ajustar, enfim, tem algumas lacunas grandes no teu perfil, eu estimo de 6 meses a 12 meses. Se você ainda está cru, né, ou teve algumas, vamos dizer assim, alguns desafios aí durante a sua carreira ou durante a sua formação de engenheiro, eu estimo entre 1 ano a 1 ano e meio e explodindo 2 anos. Mais do que isso não pode ser. Isso aí não acho que nenhum mentorado que eu ajudei é, passou de 1 ano e meio. E é óbvio, né? Cada um tem um caso e existem exceções, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ah, todos tinham dificuldade com o idioma, a maioria não tinha experiência, enfim, várias coisas. Cada um tem o seu perfil, né? Alguns eram tímidos na hora de falar inglês, outros não eram, outros não tinham experiência em falar inglês, outros tinham. Então era, entendeu? Cada um tem um perfil. O que eu quero falar aqui é o seguinte: se você trabalhar nisso, né, e também nas soft skills que eu tô trazendo aqui para você, e você conseguir provar para quem está avaliando você que você tem elas, né, provar com ações, não com palavras, é com ações, é com feitos, é com resultados. Você provar isso para eles, você está com um pezinho na Alemanha, porque é extremamente importante para eles entenderem isso aqui, principalmente para empregados, né, engenheiros vindo de países, outros países, né, porque você vai entender o que eu estou falando agora, né, que é o fato de vir e começar uma nova cultura, né? Então você precisa provar para eles que você é capaz de realmente viver num local diferente, com pessoas diferentes e etc. Como é que você vai ter resultado em relação como é que você vai ter sucesso, né, no começo da, da carreira de engenheiro na Alemanha?
Olha, basicamente, você tem que entender o que eles querem, né? Eu até listei aqui, na minha concepção, né, o que eles querem, a expectativa do empreendedor, né, da empresa, do chefe, é que você é, se integre muito rápido ao time, né? É que você tenha um período de absorção, nesse treinamento inicial, né? Você tem um período de absorção e de aprendizado produtivo, né? Que você realmente consiga entender, né? O que eles fazem e o que você deve fazer no seu cargo. É, e que você seja proativo em perguntar, e que você busque informação, né? Então, basicamente, eles querem isso de você no começo, então isso seria o sucesso para você. Eu também resumi o que é um sucesso, porque sucesso é relativo, né? Mas agora dizendo, a um cargo de engenheiro dentro de uma empresa nova, né? Você mudando de país. Então, o que é sucesso para um engenheiro que acabou de chegar na Alemanha e, e acabou de começar numa empresa? Eu diria que são 3 pontos importantes. Uma adaptação rápida, né? Então a adaptação é, sim, com a empresa, com os colegas, com o time em geral, né? Então você mostrar a habilidade social ali, né? Que você consegue trabalhar em equipe, consegue ter empatia, etc, né? Então, adaptação com a cultura, né? A maioria vai ser cultura alemã, mas também tem colegas de outros países, então adaptar com tudo isso, né? Comunicação, entender as demandas e tarefas da posição, ou seja, você vai ter que entender o workflow, né? Do começo até o final, aonde você está, qual que é a parte que você vai ser responsável, né? Então, para isso também precisa muito de uma comunicação ativa, você precisa ser proativo de perguntar e de entender, né? Essa, essa informação, até porque o próximo passo é você agir, né? Você começar a fazer, né? Normalmente os períodos de treinamento, né? Quando você entra na empresa aí dependendo da empresa, né? É de 1 a 3 meses. Então você fica aí meio que num treinamento, é, é introduzido para várias pessoas. Normalmente tem vamos dizer assim, um engenheiro sênior do teu lado, né? Quando você está começando, né? Ou pelo menos um buddy, né? Alguém que está ali do teu lado. Então, você tem um período ali onde você precisa entender como funciona a empresa e as atividades. Quando a empresa é muito pequena, pode ser que você não tenha, né? E daí começa daí você vai ter que se virar mesmo. Mas, na minha experiência, eu sempre tive alguém e teve, no caso, uma empresa que eu não tinha, só que eu busquei. Então, eu falei com o meu responsável que, olha, eu tô tendo meio que dificuldade de entender o que eu tenho que fazer. Não tem um começo, meio e fim para mim. Então eu busquei informação e eu pedi a permissão para eu buscar alguém que possa me explicar esse workflow. E ele autorizou. Então é isso, você tem que ser inteligente. Se você vê que está perdido, não está conseguindo entender como é que é o processo, você vai perder muito tempo. Então é melhor você agilizar, entendeu? Então eu me agilizei e deu tudo certo, tá? E óbvio, o último dos 3 pontos aqui de sucesso é alcançar resultados satisfatórios, né? Isso depende do quê? Depende do você entendeu o problema, entendeu, né? Tá num grupo homogêneo, você tá se sentindo bem, entendeu o problema, agora é ação. Gerir o tempo, né? Quais os recursos que você precisa, aonde que tem, com quem você tem que falar, quem você tem que contactar, né? Estamos falando de projetos, né? É, engenheiros trabalham com problemas e normalmente eles estão inseridos em projetos. Então, fazemos parte de projetos, né? Somos normalmente líderes de projeto, né? De alguma forma, você é líder do projeto, pelo menos na tua área, né? Então, por exemplo, eu no meu primeiro emprego era engenheiro de aplicação. Então, a área de teste da máquina e desenvolvimento para fazer com que a gente conseguisse, primeiro, avaliar se a gente conseguiria realizar
né, o trabalho do cliente, porque o cliente ele inseria a informação no sistema de que, ó, eu gostaria que vocês desenvolvessem essa peça na tua máquina. É possível? Então a gente recebia essa informação, a gente tinha que avaliar, né, todas as informações, né, enfim, todas as informações técnicas do produto. A gente inicialmente entendia a viabilidade, sim. A gente entrava em contato com o cliente, pegava a amostra, ia para a máquina, gerava todo o programa para fazer a manufatura do produto na máquina, entendia qual ferramenta que a gente precisava, etc. Realizava. Parecia que daria certo. Então a gente trazia todas as informações, compilava as informações, passava para frente, né? E aí sim que gerava em relação a, sim, nossa máquina, né? A máquina que nós desenvolvíamos, ela é capaz de trabalhar, né? De manufaturar esse produto. E aí sim o cliente, ele recebia todas as informações, e daí entrava em contato com a parte comercial, daí sim rolava o próximo passo, né, para efetivamente comprar a nossa máquina, que não era um investimento barato. Se eu não me engano, acho que a máquina standard padrão era €500.000. Então é tipo isso, né? Só vou avisar, não liguem se parecer que eu não sei, não uso a palavra certa em português. Normalmente eu uso as palavras em alemão. Então, às vezes eu preciso traduzir do alemão para o português, porque o meu vocabulário de engenharia é mais desenvolvido agora em alemão do que em português. Parece meio bizarro, mas é verdade. E eu tô na Alemanha há 7 anos, né? Como engenheiro mesmo, eu nunca trabalhei no Brasil. Eu fiz estágio, eu fiz vários estágios, mas engenheiro, trabalhei só na Alemanha. Então, eu desenvolvi todo o vocabulário aqui, tá? Então, só para deixar isso avisado para que vocês, às vezes eu não tenho uma palavra rebuscada, bonita para falar, eu falo qualquer coisa porque é o português, né? Mas não fica legal. Mas enfim, vocês me entendem. Então, o que é importante, né? Eu fazia parte desse workflow, eu sabia que nessa parte do processo eu era o engenheiro responsável, eu era o líder do projeto, né? Então eu tinha que fazer a gestão do tempo, eu tinha que saber quais recursos eu preciso, quem que eu contacto dentro da empresa, quem eu contacto fora da empresa, quem eu comunico. Então tudo isso era a minha responsabilidade, né? Ah, tá faltando peça, tá faltando ferramenta, não tem, quebrou. Tudo, tudo. Então, dentro do meu setor, do meu trabalho, da minha atividade, eu que sabia em relação a isso e eu que tinha que resolver. Como eu falei para vocês, no começo eu não tinha entendido muito bem qual que era, né, o workflow, então eu fui atrás dessa informação. Então, minha dica para vocês é quando vocês conseguirem né, uma oportunidade na Alemanha como engenheiro, você cair matando no entendimento da sua tarefa. Qual que é o problema que você vai ter que resolver? E anotem tudo. Não deixa, não faz alemão repetir. Pega um caderno, uma caneta, desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia, anota tudo. Chega em casa, revisa, já coloca a palavra-chave no Anki ali para ficar treinando e vai que vai. Por quê? Porque isso vai te fazer acelerar o processo de entendimento para você já começar com o pé direito, sabe? Começar já eles vão entender que você é proativo, proativa e que busca a solução desde o primeiro minuto. Isso é muito importante, né? Óbvio que parece que é óbvio que eu tô falando, porque no Brasil tem que ser a mesma coisa, mas o que eu tô falando é a mentalidade alemã, né? O jeito deles. Eles querem entender o que você é capaz de fazer, né? E o que você não é capaz de fazer, e você precisa comunicar isso. Eu não sou capaz de fazer isso. Por exemplo, teve uma vez que o meu chefe falou: a máquina estragou tal coisa, você consegue fazer isso?
Eu falei para ele, não, eu não consigo fazer isso. Simples assim, foi uma conversa direta. Não, eu não consigo fazer isso. Porque eu tinha passado por um treinamento, né, que tinha a ver com um problema que aconteceu na máquina. Só que o treinamento foi teórico, eu não tinha feito prático. Então, eu falei, a gente tem tempo? Porque a teoria eu lembro, só que a prática, entendeu? E eu lembro que na época tinha um delivery time, ou lead time, ou enfim, o tempo de entrega da máquina era super curto. Então não era eu que tinha que fazer aquilo lá. Eu poderia até trocar as coisas, eu tava tranquilo em relação a isso. Eu sou engenheiro mão na massa, eu boto a mão na massa mesmo. Mão no óleo, mão na graxa, tô nem aí, eu boto mesmo, e eu gosto disso. Só que naquela situação eu realmente não sabia. Eu ia demorar muito para conseguir fazer o que foi solicitado, então eu já fui direto e falei, eu não sei fazer. E daí chamou um técnico e ele realizou o procedimento e toquei o pau, né, nos testes. Porque na época eu estava como engenheiro de aplicação, então eu estava tocando teste, né? Então aconteceu um problema, avisei, e ele perguntou se eu sabia resolver, eu falei, não, né, eu tenho uma noção, mas eu não sei. Então veio o outro, resolveu e acabou. E toquei ele, entendeu? Então assim, ele precisa entender e você precisa comunicar o que você consegue e o que você não consegue. Isso aí faz com que você tenha resultados excelentes. Porque se você ficar tentando resolver, o que eu também já fiz várias vezes e errei, é tentar resolver sem falar nada e gastar uma semana para resolver um troço, e você fala, pá, cara, perdi uma semana e não consegui resolver. Chega direto, tentou algumas horas, não deu, ah não, já pede ajuda, direto. Não tenha vergonha. Na Alemanha funciona muito bem isso. Você pedir ajuda, conselho, como é que você faz, porque isso acelera o processo. E anota, sempre anota, beleza? Então tá, essa é a expectativa do empregador, né, da empresa, do seu chefe, é que você tenha uma boa adaptação, é que você entenda o que você vai fazer, a demanda do teu cargo e que você tenha resultado. E o resultado não é só, nossa, ele tem que, sei lá, ser prefeito. Não. O resultado é você conseguir ser produtivo com o conhecimento que você tem, né, a sua bagagem somado ao que você está aprendendo. Então é óbvio, ele sabe que é gradual, né? Dependendo da situação, um pouco mais grave, um pouco mais urgente, mas ele vai ter que entender que é gradual, você está começando. E é legal você alinhar qual a expectativa dele, né, nos primeiros 3 meses, nos primeiros 6 meses, para você já saber o que ele espera. E daí você consegue alinhar isso aí também, né? Pô, vou ter que dar um gásinho? Não, tô tranquilo, enfim. Né, tá conversado, alemão falou, tá falado, ele não muda. Né? Então tá falado, assinou, anota e dá-lhe que é sucesso. Fechou? Então, uma das soft skills, né? Já falei de várias, mas vou falar uma a uma. Uma das soft skills que é muito importante no trabalho é empatia. Ou seja, você entender as perspectivas dos colegas, né, do seu chefe, é você entender que alguns eles não vão ser igual a você, eles vão ter problemas em casa e isso pode, de vez em quando, afetar o trabalho, eles ser um pouco rígidos, um pouco duros, mal educados, né? Parece estar de mal com a vida. E, cara, não é pessoal, não é com você. E se for, ignora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tenha empatia no sentido de cada um tem o seu desafio. Você vai ter o seu desafio, eu tenho o meu desafio, cada um tem o seu desafio. Então, é importante que você entender que você vai entrar, pega, a empresa é um rio, você vai entrar no rio em movimento. Então, você nem sabe qual que é o projeto que tá rolando. Às vezes você entra todo motivado, né? Vai falar com uma pessoa, a pessoa é super grossa. Né? Na última empresa que eu entrei, fui tentar entrar em contato com um chefe de setor, ele foi bem antissocial, né? E cara, o que eu vou fazer? Eu só toquei o barco e cumprimento ele todo dia e tento contato sempre quando posso. É isso. É vocês entenderem que as pessoas não são você e que é isso. Você vai ter que trabalhar com elas. Então, trabalho, vida pessoal é separado, de vez em quando afeta um pouco, só que você tem que ter entendimento, tem que respeitar as pessoas e, é óbvio, você tem que ser respeitado também. Se você sentir
prejudicado por qualquer outra coisa e etc., óbvio, vá atrás dos seus direitos. Isso aí não tenho dúvida nenhuma em falar. Mas na engenharia, como a gente trabalha, por exemplo, com pessoas da produção, com pessoas de níveis diferentes, né? Nós somos brasileiros, vamos trabalhar com alemão. Então, tem muita coisa que você vai demorar para entender, ou vai entender aos poucos, ou enfim, né? Eu, pessoalmente, eu adoro trabalhar com chão de fábrica, porque as pessoas são mais louca, que a gente fala. Elas são mais descoladas, elas falam mais abobrinha, elas dão mais risadas. É o meu estilo de pessoa. É o meu estilo. Né? Às vezes eu pareço sério e tal, e sou, né, dependendo da situação, só que eu curto, trocar uma ideia, dar risada, fazer uma piada. Eu sou assim. Até com parceria, né, aqui no Japão mesmo, cara, eu faço brincadeira, dou risada em negócios. Por quê? Porque não precisa ser extremamente sério. Não precisa. Claro, você tem que ser inteligente. Não pode brincar em momento errado. Mas você tem que colocar o seu jeito. E esse é o meu jeito. E funciona e dá certo. E é por isso, né? Mas, por exemplo, se você não for pessoa de brincar, se você for para produção, né, fazer alguma coisa, possivelmente eles podem fazer uma brincadeira com você, dar uma zoada. E você tem que entender que é o estilo deles, entendeu? É óbvio, nada que seja malicioso, que você não goste, mas independente. Empatia no trabalho, tá bem? Show! É isso aqui, ó. Eu vou já mandar um compilado aqui de 3 uma vez só. Trabalho em equipe, comunicação eficaz e proatividade. Cara, é como foi falado, né? Uma comunicação eficaz vai fazer com que você entenda a sua demanda, vai fazer com que você consiga comunicar o que você não sabe, né? Trabalhar em equipe, você vai pedir conselho, vai pedir ajuda para o seu, né, buddy ou engenheiro sênior que está te auxiliando, né, nos primeiros dias de empresa, ou você vai auxiliar alguém. Então, é isso, uma mão lava a outra. Vocês se ajudam, vocês fazem parte da mesma empresa, do mesmo setor, e vocês estão buscando o mesmo resultado. Entendeu? E é óbvio, proatividade. Você tem que buscar. Aqui não é mais universidade. Não é professor pedindo para você entregar trabalho. Não tem essa. Você tem a sua obrigação e você tem que correr atrás. Né? Descobrir a deadline, entender como eu falei, entender o que você precisa, né? Quem você contactar e ir atrás. E vai contactando. E vai montando esse workflow do seu trabalho, né? Passo a passo, para que você consiga entregar dentro do tempo certo. Né? E dê um chorinho ali, né? Para você entregar um pouquinho antes, porque sempre acontece alguma coisa. Não adianta. Você tem que entender que às vezes você não pega só um projeto, você pega vários projetos, e os projetos, eles têm fases diferentes, né? Às vezes um tá no início, outro tá no meio, outro tá no final, na conclusão ali é mais estressante. Então, imagina você com projetos diferentes, né, ao mesmo tempo. Então, às vezes, você tem que entender que você vai ter momentos de loucura, de trabalho acelerando, vários projetos estão acabando, ou tá tranquilo porque vários projetos estão iniciando, então é mais tranquilo, né? Período de teste, período de validação, entendeu? Beleza, né? E falando sobre vários projetos, uma coisa que engenheiro tem que ser bom, né, para conseguir se destacar no mercado de trabalho alemão é gestão de tempo. Então imagina, né? Você tem que entender que a tua carga horária ali, né, independente, né? Não sei qual vai ser o seu tipo de contrato, quantas horas você vai trabalhar, normalmente entre 35 e 40 horas semanais, mas a quantidade de trabalho, né, que você tem vai flutuar de acordo com o tipo de projeto. Então você precisa gerir o tempo, o seu tempo e o do projeto de uma maneira incrível para que bata a deadline, né? Que você consiga completar dentro do lead time, o tempo de entrega.
a Alemanha e, enfim, os alemães em geral, eles são conhecidos como pontuais. Então imagina a importância do tempo, né? E eu já errei várias vezes nisso aqui. Não por ser brasileiro e não cuidar do tempo, mas por perder a noção de quanto tempo eu poderia ficar tentando sozinho, por exemplo, alguma coisa, né? Ou por realmente não saber o tempo final, quando é que eu teria que entregar aquilo, né? Por deslize meu mesmo, né? De não ter olhado lá no projeto. Então, eu já me perdi algumas vezes no começo por não saber exatamente no tempo de entrega. E eu não quero que aconteça isso com você, porque isso é muito importante na Alemanha, né, em todos os locais, mas na Alemanha em si, eles são muito regrados em relação a isso, né? É óbvio que tem sempre exceções quando acontece alguma coisa e etc, etc. Também às vezes tem até mudança de deadline, né, o tempo de entrega um pouquinho para frente, por causa do fiscal year, né, o ano fiscal, o ano que você vai pagar alguma coisa, né, ou vai fechar ali, né, o orçamento do todo ano. Então, às vezes a empresa sente que, pô, é melhor que a gente receba esse dinheiro, né, do cliente no próximo ano, né, no próximo ano fiscal, não nesse ano, por causa que ponto, ponto, ponto. E então, né, os prazos mudam um pouco, né? Então, é isso. Mas independente, siga o prazo inicial que foi estipulado e o resto o que mudar, daí você ajusta, né? E daí eu vou falar agora. Adaptação, né? Engenheiro que quer trabalhar com projeto na Alemanha, né? O engenheiro que quer uma vaga no mercado de trabalho alemão, você vai trabalhar com projeto, e projeto é adaptação em cima de adaptação. Você tem que ser realmente é, cabeça aberta para, né, fazer acontecer. É óbvio, né, o que eu quero falar para você que é recém-formado. A engenharia em si, né, a engenharia real, ela tende a ser mais fácil do que a graduação, do que a gente estudou na teoria, porque a teoria é super complexa, né? Tem várias coisas que você não consegue nem entender aonde você vai usar. Na aplicação, na prática, ela é muito mais visível, tangível, e como você, né, você traz especialistas em vários frentes, né, você não precisa ser aquele único resolvedor de problema, você resolve um problema específico, né, é óbvio que num projeto ali tem vários problemas, tipos de problemas, mas tem vários especialistas dentro da tua empresa que eles podem te auxiliar a desenvolver soluções, né? Então, a engenharia em si, ela, na engenharia prática, ela é mais fácil do que a engenharia de graduação. Você tem que ser adaptável, com certeza, independente, né, se é fácil ou não, é menos fácil ou difícil, ou mais fácil, menos fácil, mas você tem que ser adaptável, que é o que? É estar preparado para mudanças, é buscar alternativas, e acho que isso é uma coisa que brasileiro, engenheiro brasileiro, tem de sobra, né? Eu diria o jeitinho brasileiro positivo, que, cara, a gente tem criatividade, a gente consegue olhar para um problema que parece não ter solução para os alemães, que são super quadrados e planejados, e que são especialistas em uma coisa. Nós somos super abrangentes, penso eu. Até porque a nossa graduação, ela é super ampla. Ela tem 5 anos, enquanto do alemão tem 3 anos e meio. Então, a gente já vem com uma vantagem de ter tido uma bagagem maior e um conhecimento maior em vários tópicos que eles não tiveram. Até por isso que quando a gente faz uma validação, reconhecimento de diploma, sai lá normalmente, você tem entre um bacharelado e um mestrado, né? Porque nosso curso é maior que um bacharelado e menor que o mestrado. Então, é para exemplificar como a gente tem essa vantagem de ser um curso mais amplo, ter um conhecimento mais amplo, e por isso penso que a gente tem a adaptação como nosso favor, com o nosso favor, né? E acho que vocês, e como eu também já usei, tem que usar isso na entrevista e nos seus documentos para conseguir ganhar ponto, né? Porque, né,
temos sempre as desvantagens, talvez o alemão não é nossa língua materna, mas nossa vantagem é realmente a adaptação. No Brasil a gente faz, eu esqueci até as frases que a gente fala em relação a isso, mas tipo, tira leite de pedra, essas coisas, né? Não ter recurso, a gente faz acontecer, entendeu? Então, na Alemanha tem sempre muito recurso, muita coisa, muito dinheiro, muito investimento. Então, a gente faz muito milagre. Então, quando a gente chega aqui, essa parece a loucura. Quanto de disponibilidade de material, de dinheiro, de recursos que a gente tem. Então, com certeza, a adaptação é o que o engenheiro que quer trabalhar na Alemanha precisa ter, e eu tenho certeza que brasileiros têm isso no sangue, né? E podem já chegar a isso aqui utilizando essa soft skill como vantagem, tá bem? Ó, basicamente, o que eu gostaria de falar hoje são essas soft skills. O que é importante que você entender é o que o empregador ele quer, né? Imagina, você acabou de contratar, sempre pensa na posição da pessoa que está te contratando ou na outra pessoa. É a empatia que eu estou falando para você. Você acabou de contratar um engenheiro que veio do Brasil. Então, você sabe que aqui já são 10 horas, né? Você sabe que o alemão não é a língua materna dele. Lá no Brasil é sol, aqui na Alemanha é frio. Possivelmente ele deixou familiares para trás, né? Mesmo ele trazendo mulher, filho, filha, mãe, pai, sogro, sogra, tem ainda familiar para trás, né? Tem amigos. Então, é sempre uma adaptação, entendeu? Né? Então, quando ele pensa, quando você pensa que fez né, que contratou um engenheiro do Brasil, você tem que pensar que ele está fora da zona de conforto, né? Ele está fora da zona de conforto. Então ele sabe que é complicado, mas o que ele quer é que você demonstre e que você realmente esteja bem, que tenha uma adaptação boa, que você consiga se integrar ao time, que você consiga entender qual a sua atividade de trabalho, que você goste da empresa, goste da cultura, né? E que você desenvolva um ótimo trabalho, né? Então, pensa nessas expectativas do trabalhador, do empregador e, e pensa, né, com você, reflete o que você pode fazer para ajudar isso a acontecer. É óbvio que eu estou falando que você também vai ter esse objetivo de se sentir bem, de ter uma adaptação rápida, mas o que você pode fazer para isso acontecer? Uma sugestão é começar a estudar alemão. Não precisa pagar uma escola particular, é estudar sozinho o vocabulário para uma entrevista, o vocabulário para falar uma conversa simples do dia a dia. Oi, tudo bem? Tudo bem? Como é que está? Tô bem. Bom dia, boa tarde, obrigado, tchau. Essas coisas simples. Porque você mostrando esse tipo de adaptação, esse tipo de esforço, você já ganha muito ponto aqui na Alemanha. Ou na Alemanha, tá bem? Galera, o vídeo já passou de 30 minutos. Aqui tá ficando tarde. Eu já tô bocejando. Então, agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui. E se tiver dúvida, se tiver, né, quiser algum tema específico, escreve no comentário. E aquilo lá, né? Se você não segue, não vou nem falar. Beleza? Abraço, a gente se fala.